A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos em Cristo. Hoje eu quero trazer novamente essa palavra aqui. Como o tema e o título diz, julgar ou não julgar? Eis a questão. O que vocês acham? Que nós devemos julgar uns aos outros ou não? E eu quero trazer esse tema aqui mais uma vez. Eu acho que deve ser a terceira vez com essa. Mas eu trago temas, tópicos aqui que quando às vezes no dia a dia eu ouço ou algo fica gritante dentro de mim, não tem como não trazer novamente, né? E eu creio que eu confio muito na voz do Senhor, nos direcionamentos de Deus. E eu acredito sempre que quando fica algo martelando dentro da gente é porque Deus quer que a gente fale, né? Porque alguém precisa ouvir. Então, né, mais uma vez estou eu aqui para trazer esse tema aí para vocês. Julgar ou não julgar? Eis a questão. E olha só, porque geralmente quando a gente ouve mais as pessoas falar, quando elas abordam algum tema relacionado a isso, que alguém está se referindo a algo, alguma coisa, alguma atitude, alguma ação, alguma reação que uma pessoa teve, a conduta de uma pessoa, sempre tem umas pessoas, né, a maioria delas na verdade, dizem assim, ó, não devemos julgar. A palavra diz, não devemos julgar. E, né, a gente fica pensando, e eu também muitas vezes já disse, só que porém, nós temos que entender o que a palavra quer nos dizer. Então, eu quero trazer aqui, principalmente, né, eu quero ler para vocês em três livros, na verdade. Alguns versos que eu tenho certeza que vocês vão compreender do que se trata os julgamentos e se nós devemos ou não julgar as pessoas. E geralmente quando as pessoas usam, né, e às vezes sabe que eu acho interessante que a maioria das pessoas que citam os versos bíblicos, às vezes são pessoas que nunca leram a Bíblia, ou que leram, mas eu acredito que não compreenderam, e aí usam versos da Bíblia, mais precisamente desse aqui que eu vou ler em primeiro lugar para vocês, que se encontra em Mateus capítulo 7. Aí eles dizem, né, não julgueis para que não sejais julgados, tá na palavra, só que porém eles não seguem adiante, né, mas eu quero seguir adiante aqui com vocês. Que esses versos, essas frases, quem falou foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas olha só, prestem atenção. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Como podeis dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu vou ler esse último verso, que é o verso 5, em outra tradução, que diz assim: hipócrita, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, então verás claramente para poder remover o cisco do olho do teu irmão. Então, na verdade, esse verso, o que Jesus está querendo nos dizer, o que Jesus está querendo nos esclarecer, é que tanto eu quanto você, nós não podemos fazer, né, julgamentos hipócritas. E quando que isso acontece? Quando, por exemplo, né, a irmã Marta aqui,
tem algum, né, erro, né? Vamos supor que eu roube, que Deus me livre e guarde. Mas se eu sou uma pessoa que rouba, ou até mesmo que dá calote nas pessoas, né? Compra e não paga, esse tipo de coisa. E aí eu reparar num irmão que está em adultério, por exemplo, ou que também faça isso, né? Que compre e não pague, que roube, né? Adultere em algum preço de alguma coisa, principalmente os que tem comércios, né? E aí eu olhar esse erro dele e dizer para ele: poxa, mas irmão, tu tá roubando. Ô irmão, tu tá dando calote. Sendo que eu também estou fazendo o mesmo. Ou de repente outras questões. E aí eu estou julgando ele sem lembrar que eu também vou ser julgada. E se eu disser para ele: irmão, olha só, tu tá roubando, tu tá comprando e não tá pagando, Deus vai te pegar, hein? Ó, o castigo vem. Quem semeia, colhe. Cuidado, hein? Tu já está condenado, tu já está se condenando. E aí eu dizer isso para ele e esquecer que eu também faço. Então o que Jesus quis dizer? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Então quer dizer que independente se nós estamos cometendo o mesmo erro, eu e o meu irmão, eu, a minha irmã, seja com quem for, seja homem, mulher, nós dois estamos cometendo os mesmos erros ou os erros diferentes. Só o que vai acontecer? Se eu julgar ele, só enxergar o erro dele, como acontece no meio de muitos de nós, se eu só enxergar no erro dele, mas não olhar o meu próprio, Jesus está me dizendo: mas você está medindo ele, você está condenando ele, mas não se esqueça que você também arcará com as consequências e o teu pecado será pesado na mesma balança que o dele. Então cuidado, porque o mesmo castigo que será para ele, será para você. É isso que Jesus quis dizer. E ele segue dizendo: por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão? Por que reparas tu no erro, no pecado do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Mas não percebes o erro que você mesmo está cometendo. São essas palavras que Jesus quis dizer. Aí ele disse: como pode dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho? Porque muitas vezes, gente, a gente vê irmãos com erros gritantes, grotescos até mesmo, e querendo pregar santidade para outros, querendo, né, que os outros consertem o altar, que os outros, né, coloquem a sua vida em ordem, que os outros parem de pecar, que os outros, né, parem de fazer coisas erradas, mas ele nunca é o errado. Então, né, aqui diz: e como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Então, antes de nós querermos ajudarmos uns aos outros, retirar, né, através da palavra, confrontar o pecado alheio, nós temos que primeiro tirar o nosso pecado, o pecado das nossas vidas, os enganos das nossas vidas, os erros das nossas vidas. Aí a palavra diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, porque foi exatamente o que eu falei. Tira primeiro a trave do teu olho, tira primeiro o erro da tua vida, tira primeiro as iniquidades da tua vida, o pecado da tua vida, as transgressões da tua vida, e então poderás ver com clareza para tirar o erro, o pecado, né? Aqui foi posto o cisco do olho do teu irmão, mas é exatamente isso que a palavra quer dizer. Então, olha só, em primeiro lugar, a palavra nos manda tirar o nosso erro, porque é exatamente assim que quando nós ouvimos o Evangelho de Cristo, o Evangelho nos confronta. E aí quando a gente dá espaço, morada para o Espírito Santo, busca a presença do Espírito Santo para ele vir fazer morada em nós, ele nos purifica de todo o pecado. Porque é ele, né,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. E quando nós somos convencidos dos nossos pecados, que eu tenho erro, que eu preciso me consertar, que a palavra que foi pregada lá não é para os outros, mas é para mim mesmo, e até mesmo a palavra que eu leio não é só para os outros não, é principalmente, primeiramente para mim. Então, quando eu me conserto, quando eu deixo o Espírito Santo me transformar, e eu deixo de viver na carnalidade, deixo de viver esses erros, quer dizer que eu estou tirando o cisco do meu olho. Eu estou tirando, né, a viga do meu olho. E quando eu faço isso, aí depois sim, aí eu tenho capacidade de chegar nos meus irmãos que estão cometendo coisas erradas e corrigi-los e julgá-los, porque a palavra nos diz, nos manda, nos aconselha julgarmos segundo a reta justiça. Então eu não posso jamais dizer para alguém não julgar, não julgue, sem explicar para a pessoa primeiro, ou deixar claro, não julgueis hipocritamente. Primeiro, tire o pecado da tua vida. Primeiro, tira o erro da tua vida. Primeiro, conserta-te. Que assim, à medida do tempo que você deixar o Espírito Santo te convencer do pecado e você parar de fazer essas coisas erradas, esses erros, você está tirando os ciscos dos olhos, enxergando com clareza e poder se assentar com teu irmão e ajudar ele nessas questões. Aí sim, nós podemos e estamos capacitados e aptos, sim, para julgar segundo a reta justiça. Hipocritamente não devemos julgar, mas segundo a reta justiça devemos julgar. Olha só, em João capítulo 7, né? Tem um subtítulo que fala assim, ó, o Mestre Celeste. E quem é o Mestre Celeste, né? Senão o nosso Jesus Cristo, né? E agora que nos direciona através do Espírito Santo e diz assim: assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? E respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Contestou o povo. E olha só, deixa eu parar um pouquinho aqui nesse por que procurais matar-me? Porque aqueles homens, judeus, fariseus, mestres da lei, fariseus, hipócritas daquela época, estavam sempre perseguindo Jesus, porque eles não criam que Jesus era o Messias. Eles não receberam Jesus como Messias. Eles não viram em Jesus o Filho de Deus. Eles não acreditaram. Então, o que aconteceu? Eles perseguiam Jesus para ver se pegavam Jesus em alguma falha, né? Em alguma coisa, para eles irem até as autoridades e fazerem com que Jesus fosse preso e até mesmo morto. Então, por isso que Jesus disse: por que procurais matar-me? Porque no caso, segundo a lei de Moisés, eles não poderiam, porque estava escrito: não matarás. Foi por isso que Jesus disse: não foi Moisés que vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? Eles estavam procurando matar Jesus, eles estavam desrespeitando a lei de Moisés. E aí contestou o povo, porque o povo até hoje sempre acha que tem razão, né? Ainda diz que é a voz de Deus, misericórdia. Aí contestou o povo: tu estás com demônio. Eles falaram isso para Jesus. Tu estás com demônio. Quem está procurando matar-te
ainda tinha uns que se faziam de irônicos, né? De desentendidos, né? E aí Jesus respondeu a eles dizendo: realizei só uma obra e todos vós assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vós irais contra mim por eu ter curado completamente um homem no sábado? Aí Jesus disse: não julgueis de acordo com a aparência das coisas, mas decidi com justos julgamentos. E outras traduções diz: não julgueis de acordo com a aparência, mas julguem de forma correta. Vou repetir: mas julguem de forma correta. Então, é um dever nosso também julgar os nossos irmãos, mas jamais julgar pela aparência das coisas, porque aqui mesmo Jesus já nos deixou uma lição sobre isso. Porque aqueles homens, né, que eram autoridades daquela época, fariseus, saduceus, mestres da lei e toda aquela gente que não reconhecia Jesus como Messias, procuravam pegar eles em determinadas questões. Então passavam perseguindo ele para matar. E só por conta que Jesus, né, por isso que Jesus falou assim, né, realizei só uma obra e todos vos assombrais. Foi porque, né, eles estavam atrás de Jesus, perseguindo Jesus, porque Jesus tinha curado um homem no sábado. E para esses homens, né, que estavam perseguindo Jesus, não podia fazer isso, porque não podia fazer nada no sábado, porque o sábado tinha que ser respeitado, isso e aquilo. Porém, né, se alguém que nascesse, né, tivesse que ser circuncidado e batesse o dia no sábado, eles faziam isso. Então Jesus quis dizer: tá, só um pouquinho, se eu estou errado em curar no sábado, vocês também estão errados por, né, circuncidarem no sábado. Então, se eu estou transgredindo a lei, vocês também estão transgredindo a lei. Então, não julguem pela aparência, porque aqueles homens, né, julgaram apenas Jesus pela aparência das coisas, porque aos olhos daqueles homens era pecado, era errado transgredir, violar o sábado. Então, eles só olharam essa aparência. Eles não foram olhar realmente, né, a graça, a felicidade daquela pessoa que recebeu a cura no sábado, né? Porque o que mais valia para eles? Respeitar totalmente essa lei ou ver alguém realmente sendo liberto, transformado, curado? O que era mais importante? Lembrando que Jesus era o Senhor do sábado, né? Só que, porém, como eles não reconheceram Jesus, eles julgaram pela aparência que Jesus estava transgredindo uma das leis dadas por Moisés. Só que, né, coisa linda, graças a Deus, que através do Espírito Santo ele nos direciona dentro dessa verdade que é transformadora, é libertadora, quando a gente passa, né, a ver que realmente Jesus é o Senhor dos sábados. E para ele todos os dias é dia sagrado, para ele todos os dias é dia de dedicarmos ao Senhor. Todos os dias, de segunda a segunda, é dia de fazermos o bem para as pessoas, né? Sentar com elas e até mesmo se elas estão errando, assim como Jesus fez com aqueles homens. Sentou, né? Eu uso essa expressão sentar, não sei se Jesus estava sentado ensinando, porque aqui diz que Jesus subiu ao templo e ensinava, mas independente se ele estava em pé ou sentado, mas ele estava explicando para aquele povo, porque aquele povo estava querendo fazer um julgamento hipócrita nesse dia, né? Olhando só, querendo julgar ele com pesos diferentes. Então Jesus colocou para eles que se eu estou errado, vocês também estão. Porque
curar alguém no sábado é pecado, circuncidar alguém no sábado também é. Então, poxa, gente, né? Como se ele dissesse assim, ó, coloquem a mão na consciência. Vocês não estão vendo o bem que eu fiz para um homem que foi curado no sábado e vocês estão querendo me matar por conta disso? Parem com esses julgamentos, não julguem por aquilo que vocês pensam que é, por aquela aparência das coisas, mas façam julgamentos corretos, façam julgamentos justos. E isso, essa lição, fica para nós também. Então é assim que nós temos que proceder diante das situações, né? Levando-se em conta que por mais que nós formos os errados ou nós estivermos, né, tentando ajudar alguém, fazendo esses julgamentos, primeira coisa, o primeiro passo que nós temos que fazer é também, né, levar-se em consideração os pontos. A gente não pode simplesmente julgar algo sem ver a veracidade das coisas, como acontece muito por aí, né? Agora mesmo me aconteceu uma situação onde uma pessoa, né, eu acredito que perturbada pelo inimigo, né? Às vezes eu digo, como eu sou perseguida, meu Deus, quando não é de um jeito é do outro. Mas ontem, né? Gente, eu sempre deixo claro para as pessoas, porque as pessoas querem me julgar dessa forma, pela aparência das coisas, precipitadamente. E eu vou usar isso como exemplo para vocês, que é esse tipo de julgamento também que nós não podemos fazer, pela aparência das coisas, aquilo que nos aparenta ser, né? Como era o caso desses fariseus. Então, olha só, me acontece casos de perseguições pelo Messenger, que até se eu pudesse desativar, se alguém souber me ajudar, eu agradeço, porque às vezes a gente aceita convites das pessoas, mas antes sempre eu vou olhar quem é. Só que, porém, às vezes eu vejo um monte de pessoas conhecidas ali. E eu penso assim, ó, não, se tem pessoas conhecidas, principalmente da igreja, é porque deve ser pessoas legais, né? Pessoas de boa índole. E acabo aceitando. Por que que eu aceito isso? Eu já expliquei várias vezes para as pessoas, mas tem pessoas que não entendem. Eu aceito porque, né, o meu interesse é que as pessoas venham a assistir as lives. O meu interesse é que as pessoas venham ouvir o Evangelho de Cristo, independente, né, da cor, da raça, do credo religioso, né, da opção sexual, independente. Eu aceito para que a pessoa, né, seja direcionada às lives, ouçam e venham obedecer a voz do nosso Senhor Jesus, para que sejam libertas, transformadas, curadas, né, das suas enfermidades. Só que, porém, né, tem pessoas que não respeitam o teu perfil, não respeitam nem mesmo o evangelho que tu prega e vem, né, puxar assunto às vezes no Messenger. E eu vou olhar, não tem como eu não olhar, porque até isso as pessoas julgam. Em primeiro lugar, julgam, por que que aceita? Como se, né, nós fôssemos obrigados a não aceitar ninguém. Mas se você está ali, é porque algum interesse você quer. E o meu interesse é esse, de propagar o Evangelho de Cristo. Então, por isso eu aceito. E outra coisa é que às vezes as pessoas dizem, mas por que que tu olha os recados? Gente, tem pessoas que me procuram no Messenger, tem pessoas que procuram no WhatsApp, pedindo orações, contando seus relatos, até mesmo pessoas que não estão ali adicionadas no meu Face, mas elas mandam a solicitação de mensagem e eu vou olhar, e é por isso que eu vou olhar, porque às vezes são pedidos de oração, são testemunhos, são pessoas pedindo ajuda, e eu não posso simplesmente ignorar o recado dessas pessoas. Então, quando eu vou entrar, às vezes tem, né, pessoas aí, mais uma vez eu digo, usadas pelo inimigo, mandando fotos até mesmo das suas genitálias sexuais. Eu penso assim, eu fico, gente, vou abrir uma janela aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu fico indignada, eu fico perplexa com o que há no coração, na mente do ser humano. Eu digo realmente mente vazia, oficina do diabo, porque daí não respeita nem se é homem, mulher, servas do Senhor, eles não estão nem aí. Tirar foto das suas genitálias para mandar para as pessoas. Sério isso, gente?
Olha, realmente, olha, se Jesus não vier agora, sinceramente, não sei não, porque eu não sei o que vai virar isso. Então é uma falta de respeito, uma falta de caráter, uma falta de hombridade até mesmo, porque eu acho que o homem que se preze, que se dê o devido valor, ele não faz essas coisas, não faz esse tipo de coisa. Só que, porém, quando a gente vai falar para alguém essas coisas, as pessoas logo dizem, ah, mas como é que para mim ninguém faz isso? Né? No sentido de dizer, se estão fazendo para ti é porque tu deu bola. Gente, eu não dou bola, todo mundo que me conhece sabe que eu só uso o meu Face desde quando eu me converti em 2017, é para propagar o Evangelho de Cristo. Já senti vontade de excluir, mas permaneci porque foi ordens dadas do Senhor que era para mim permanecer e usar as redes sociais para propagar o Evangelho dele. Aí me vêm uns camaradas desses e pessoas querendo julgar, né? Dizer que, mas é de certo porque deu bola, mas por que estão te cantando? Mas como é que para mim nunca aconteceu isso, né? Mas não é no intuito que a pessoa está querendo que aconteça com ela também, não. É no intuito de dizer, mas se deu em cima de você é porque tu deu bola. E as coisas não são assim. Eu não faço isso. Então isso é uma espécie de julgamento pela aparência das coisas, que parece pela questão de eu ter aberto o Messenger que eu estou dando ousadia. Até mesmo pelo fato de eu responder muitas vezes às pessoas que eu estou dando abertura. Eu não estou dando abertura. Por mais que as pessoas olhem pela essa aparência, não devem julgar por aquilo que parece que é, mas não é. Porque só Deus sabe, né, o trabalho, o que a gente faz, os estudos que a gente faz, a dedicação que a gente faz. E eu me sinto muitas vezes triste, que até inclusive com essa questão de agora, eu ia até, né, procurei um advogado para ver se tinha algum processo que eu poderia fazer, porque assédio virtual, pelo que eu sei, consta que é errado, né, tem leis já para isso. E esse advogado, essa pessoa conhecida em questão, que também é da área policial, ele me disse que sim, que poderia. Mas, sabe, dá para dar um susto, porque eu não sou de fazer isso. E sabe por que eu não sou de fazer isso? Agora eu vou explicar para vocês, porque também faz parte dessa mensagem aqui, que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, que isso foi, no caso, aconselhamentos espirituais. É um homem sendo usado por Deus, inspirado por Deus para dar aconselhamentos às igrejas. E tinha questões que aconteciam nas igrejas que o apóstolo Paulo, né, às vezes por não poder estar presente em todas as ocasiões, em todos os momentos, ele deixava líderes para ficar, né, comandando aquelas igrejas. Mas quando surgiam questões, né, e chegava até os ouvidos dele, ele escrevia cartas e mandava, direcionadas, né, às pessoas em questão, aos líderes religiosos, né, para que até mesmo seja transmitido para a igreja inteira, ensinamentos para a igreja inteira. E ele disse assim, porque surgiu essas questões lá dentro das igrejas, e ele disse assim: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Quer dizer, o apóstolo Paulo aqui estava querendo dizer que quando há algo, né, algum litígio, alguma contenda, alguma divergência entre um irmão e outro, né, não poderia se levar o caso para outras pessoas de fora resolver. Não, como infelizmente muitas das vezes acontece nas igrejas, né? Até mesmo fazem que nem as pessoas dizem assim, jogar pena ao vento para todo mundo ver e ouvir. É por isso que as igrejas, né, uma boa parte delas está virando escândalos por aí, porque elas não estudam as escrituras. Porque o apóstolo Paulo disse, ele foi claro: atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, quando há divergência contra o outro, quando de repente um está enxergando o erro do outro e estão brigando por conta disso, acaso, diz assim, deve levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Quer dizer, se as pessoas têm a palavra, se elas conhecem a palavra,
elas têm que entrar num acerto. Elas sabem o que é que a palavra diz. Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Quer dizer, nós vamos julgar o mundo. Por exemplo, se eu dedicar a minha vida ao Senhor, retirar a trave, o cisco, o erro, o pecado da minha vida, a iniquidade da minha vida, a transgressão da minha vida, eu posso, julgar outras pessoas, não pela aparência das coisas, mas segundo a reta justiça, eu posso. Então, conhecendo essa palavra, conhecendo vários outros ensinamentos que tem na palavra, eu tenho que ter consciência que se eu continuar nesse caminho certo, que é Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo através dessa verdade, eu sei que lá no final de todas as coisas, eu vou estar junto com Jesus julgando o mundo inteiro. Eu vou estar julgando, porque como eu pratiquei as coisas certas, eu fiz as coisas certas, eu ganho esse direito depois de também julgar as pessoas. E olha só, e se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Então eu não posso ser incompetente e não saber lidar com essas situações. Por isso que, voltando ao assunto desse camarada que mandou fotos indecentes, já de cara, como dizem, sem ao menos perguntar se a pessoa queria receber ou não, já mandou de cara, porque é assim que as pessoas influenciadas por Satanás fazem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu não posso agir assim. Isso é o que diz na palavra. Então, primeiramente, tu tem que conversar. É por isso que até hoje eu tenho tido paciência com essas pessoas. Por isso que eu acho que as pessoas me tomam. Por isso que eu acho que as pessoas me confundem. Mas é que eu sempre tento viver o Evangelho de Cristo. Então, eu tenho que sentar, infelizmente ou felizmente, com essa pessoa, ou dizer para essa pessoa que ela está enganada, que ela não pode agir assim, porque caso contrário, será lançado todo no inferno. É espírito, alma e corpo, Então essa pessoa tem que se voltar a Deus e parar com essas promiscuidades, parar com essas depravações, por mais que sejam virtuais, mas ferem a integridade de alguém. E isso agora tem lei para isso. Só que, porém, antes de tudo, nós temos que nos assentar e conversar. E eu penso assim, por mais que alguém me diga, mas Marta, isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja. Mas quando é fora da igreja, tu pode processar assim, tu pode fazer as coisas assim. Eu não estou dizendo que não pode, mas em primeiro lugar eu tenho que fazer pelo que é certo, porque eu que estudo a palavra, eu tenho que ser exemplo para esse senhor. Eu tenho que sentar com ele, tenho que falar que ele está errado, que ele está errando, que ele está num caminho errado. Agora, se ele não quiser ouvir, se ele quiser continuar, aí sim eu posso apelar, já que ele é uma pessoa que não entende a palavra. Mas eu, por dentro da palavra, fiz primeiramente o que é correto por dentro da palavra, embora que a pessoa em questão não seja da igreja. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Seja com quem vocês forem enfrentar algum problema, seja de dentro da igreja ou de fora da igreja, sempre tentem conversar, principalmente se vocês conhecem o Evangelho, principalmente se vocês professam o nome de Cristo, principalmente se vocês dizem que são cristãos. Então, se vocês são cristãos, vocês têm que ser exemplo em tudo e seguir a palavra como nos é orientada. Então, vou repetir aqui. E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Esses anjos que falam aqui, gente, tá? Não é os anjos celestiais.
porque eles não precisam ser julgados, porque anjos estão no céu e no céu não tem pecado, não há erro para nós fazermos julgar, condenar os que estão lá. Não, aqui esses anjos são os anjos caídos, demônios e todos os seus comparsas, ok? Nós iremos julgar, inclusive eles, tá? Quanto mais as demandas triviais dessa vida. Então, se nós vamos julgar até os demônios, as potestades malignas, os principados das trevas, se nós vamos julgar até eles, como é que nós não vamos se sobressair dessas questões? Como que nós não podemos sentar e resolver essas questões? Indiferente do que for, nós temos que saber sentar e solucionar esses problemas, para que o problema não se torne maior ainda. E na palavra diz, eu acho tão lindo, que quando a gente senta e conversa com as pessoas, né, que estão errando, ou que a gente erra e reconhece os erros, ou que a pessoa que errou e reconhece o erro, que coisa linda que diz assim, ó, que se a gente for se acertar com o irmão ouviu, né, ganhastes um irmão. Eu acho lindo, porque por mais que essas pessoas façam isso comigo, né, mesmo que pelas redes sociais, eu sempre tento ganhar eles para o reino de Deus, porque diz, se ele te ouvir, ganhastes um amigo. E aí a pessoa passa a olhar com os outros olhos e até mesmo se sentir envergonhado dessas questões. Porque, né, quando a gente dá água, dá comida para o inimigo que tem fome e sede, o que acontece? Né? Brasas vivas se formam em cima da cabeça dele. Quer dizer, ele vai começar a refletir sobre essas questões, ele vai começar a pensar sobre essas questões, já vai ficar algo martelando na consciência dele, né? Fazendo com que ele se sinta envergonhado. E o próprio Espírito Santo vai ver essas questões e vai começar a trabalhar na vida dele. Então é assim que as coisas acontecem. Então, para que vocês fiquem claros, né? Eu vou seguir aqui. Será que quando surgem questões dessa vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? Não. Porque embora assim, ó, eu tenha problema, o que eu tenho que fazer? Se eu sentar, conversar com meu irmão e a gente se acertar, amém, eu ganhei o meu irmão. Mas se não acontecer isso, eu tenho que levar, né? O que é que eu tenho que procurar? Os menos respeitáveis da igreja? Não, porque eles não vão saber aconselhar. Não, porque eles não vão estar pautados pela palavra, né? Por isso mesmo que já diz os menos respeitáveis. Porque se não são respeitáveis, é porque alguma coisa tem na vida deles. Então, quem que eu vou procurar? Né? Em primeiro lugar, pede-se o direcionamento de Deus, e quem tem discernimento também vai saber para quem se direcionar. E aí sim, aí eu vou chegar, vou levar a pessoa em questão, né, e sentar e dizer, ó, esse aqui me fez tal e tal coisa, né, e eu falei com ele, ele não quer aceitar. Aí vem essa terceira pessoa e vai também falar sobre essas questões. Então é assim, gente, que se trata, ok? E eu já não vou mais além dessa parte, porque senão eu já vou entrar em outro tema, que seria quantas vezes devemos perdoar os erros dos nossos irmãos. Aí já seria outro tema, né? Que eu já, inclusive, já fiz live sobre isso, mas também não me cansarei em fazer novamente, né? Se até mesmo, de repente, vocês quiserem ouvir também um pouco mais sobre isso, que muitas vezes nas igrejas nos pregam errado. Né? Nessas questões também que falam, né? Onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Não tem nada a ver quando nós nos reunirmos, né? Nos cultos e tiver poucas pessoas. Não tem nada a ver com isso. É exatamente, né? Assuntos relacionados com os erros dos nossos irmãos, ok? Mas de repente esse eu deixo à parte e em outro dia eu faço uma live sobre isso novamente. Mas o que eu quero dizer e deixar claro aqui para vocês, que nós devemos julgar sim, mas não pela aparência, mas sim, né, por justa justiça, por reta justiça, pela reta justiça que a palavra de Deus nos ensina, ok? E não fazer julgamento hipócrita. Quando alguém tem erro,
não está pautados pela palavra, praticam coisas da carne e depois querem, né, julgar os outros, sentar e conversar com os outros. Primeiro vai ter que consertar a sua vida. Primeiro vai colocar a sua vida no altar. Aí depois sim, aí depois eu e você estaremos capacitados para sentar ao lado de alguém. Vou usar esse termo sentar, mas isso não significa que a gente tem que ficar só sentado, né, irmãos? Até em pé a gente pode dar um corretivo aí nos nossos irmãos, tá bem? Mas eu creio que através dessas palavras, e eu sempre digo que depois eu coloco aqui em cima, para que vocês possam, vocês mesmos, procurar. Sempre procurem a tradução King James também, que é uma tradução muito boa, tá? Esclarece muitas coisas da gente. Também a tradução judaica, que vocês podem olhar. E outra coisa, né, que vocês sempre observem é os subtítulos que há na Bíblia. Os subtítulos também, eles nos esclarecem muitas coisas. Eles já nos revelam o tema que vai ser abordado no assunto seguinte. Então, por isso, sempre leiam os temas, que eles já vão te dar um direcionamento do que vai ser tratado aqueles versos a seguir, ok? Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Julgar hipocritamente, vamos falar mais uma vez para concluir, julgar hipocritamente, não. Primeiro nós temos que colocar nossa vida no altar, tirar o nosso erro, tirar todas as coisas iníquas das nossas vidas, das nossas atitudes, da nossa fala, da nossa ação, reação, para depois sentar e julgar os nossos irmãos e mostrar para eles aonde eles estão errando através da palavra, ok? Não devemos julgar pela aparência das coisas também. Olhar e achar, aquela ali está fazendo errado, mas não ouvir a questão, né? Não ouvir por que aquela pessoa agiu daquela maneira e já sair julgando. Não, a gente não deve fazer isso. Nós não devemos julgar pela aparência das coisas, aquilo que parece ser para os nossos olhos. Não, a gente tem que ver a veracidade das coisas, ouvir os dois lados e fazer um julgamento correto, um julgamento segundo a reta justiça. Ok? Porque esse é o nosso dever como cristão, falar sim, dizer sim, segundo a reta justiça. Amém? Até mesmo para poder ganharmos os nossos irmãos, fazer com que eles saiam desse erro, né? E se encham do Espírito Santo e que o Espírito Santo convença eles de tudo aquilo que estão fazendo de errado. E antes de fechar aqui essa live, eu acho tão triste, né? Quando a gente observa pessoas que têm erros gritantes, gente. Erros gritantes que qualquer um enxerga. Qualquer um, menos eles. Mas aí, às vezes, eles querem fazer exatamente isso, o julgamento hipócrita. Aí, tu viu a pregação de ontem? Bah, foi pro fulano. Bah, tu viu aquela pregação? Foi pro ciclano. Mas nunca é para ele. Eu não consigo entender isso. Porque quando eu vou nas igrejas que algum irmão prega, né, principalmente essas palavras de exortação, eu digo, é para mim, é para mim. No começo eu ficava brava com os irmãos. Mas aí depois Deus falava, não é para ficar brava com eles, não. Se você ficar brava com eles, vocês não estão ficando brava com eles, está ficando comigo. É comigo que tá, porque eu que tô usando eles para vir confrontar você, porque você tá no erro. Você precisa retirar esse cisco do teu olho, você precisa tirar essas traves do teu olho. Aí foi que eu comecei, né, digo, não, mas é verdade, eu tenho que ouvir, eu não posso culpar os irmãos estão sendo usados por Deus. Então agora não, agora cada um que Deus levanta lá para exortar, para corrigir, né, é para mim, essa palavra é para mim, por mais que não seja. Eu digo que é, por quê? Porque assim eu não corro o risco de meter o pé na jaca. Eu não corro o risco de entrar no comodismo e achar que eu sou santa, que eu já sou perfeita, que eu não preciso de mais nada nem de ninguém. Não, eu penso sempre, é para mim. Só que eu repito, infelizmente muitos alegam que é pro fulano, por Beltrano, menos para eles. E aí por isso que estão sempre no erro, sempre, né, nas mesmices espirituais, não conseguem progredir espiritualmente, né, alcançar a maturidade e a prosperidade espiritual nas suas vidas. Mas eu espero, né, espero que Deus, através do seu Espírito Santo, ilumine a mente dessas pessoas
que elas passem a enxergar essas pregações para elas mesmas, primeiramente para elas mesmas. Pode ser até para pessoas que elas dizem em questão que é para o fulano, é para o Beltrano, pode até ser, mas que ela primeiramente diga também que é para ela. E que essas pessoas comecem a deixar essa palavra transformar dia após dia. Retirar dos seus olhos essa viga, essa trave que muitas vezes não está impedindo o irmão de crescer, mas estão impedindo elas mesmas de crescer espiritualmente. Então que o Espírito Santo possa realmente, fazer com que essas pessoas enxerguem claramente através da sua palavra e começam a receber mais a palavra, não para o fulano e para o Beltrano, mas para elas mesmas, para a honra e glória do nome do Pai e a transformação dessas vidas, Eu entrego essas palavras, entrego essas mensagens aí, essa mensagem para vocês, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e até a próxima live, que eu acredito que vai ser amanhã novamente, amém? Porque o meu prazer é falar desse Deus maravilhoso, e de repente eu posso até fazer essa, de quantas vezes devemos errar, porque não deixa de ser uma sequência disso, ensinamentos para as nossas vidas, ok? Para nós estarmos cada dia procurando o aperfeiçoamento, para sermos semelhantes ao nosso Mestre, que é Jesus Cristo, porque a palavra diz que ninguém é maior do que Ele, mas quando nós procuramos fazer as coisas certas, procurar aprender a nos tornar sábios, nós tornamos semelhantes a Ele. Que coisa linda! E quem não quer se tornar semelhante a Ele, não é mesmo? Que coisa linda! Porque todos aqueles que amam alguém desejam ser parecido com aquele alguém. Pelo menos eu desejo ser semelhante ao meu Mestre. Desejo você também. E já te convido então para amanhã, para nossa próxima palavra. Se Deus não mudar o direcionamento, será a sequência de quantas vezes devemos perdoar aos nossos irmãos. Amém? Entrego essas palavras em nome de Jesus.